Bom dia, senhoras e senhores. Com grande prazer que nós damos início a essa visita telepresencial à memória ao TJSP, tendo como convidada a 10ª Região Administrativa Judiciária Sorocaba. Eu estou falando aqui, dou as boas-vindas, também em nome do excelentíssimo desembargador Luiz Soares de Melo Neto, vice-presidente do Tribunal de Justiça e presidente da Comissão Gestora de Arquivo, Memória e Gestão Documental, e também da desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, coordenadora do Museu do Tribunal de Justiça. Nós damos as boas-vindas à excelentíssima desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, que é coordenadora da 19ª Circunscrição Judiciária Sorocaba, também do desembargador Antônio Rigolin, coordenador da 20ª Circunscrição Judiciária Itu, e também a todos os colegas que compareceram, em especial o Dr. Hugo Leandro Maranzano, que é o juiz coordenador da 10ª Rádio em Sorocaba, e outros colegas que aqui estão, né, o Dr. José Carlos Metrovici, a doutora Carla Catuzzo, a doutora Camila de Mairink, doutora Heloísa de Boituva, doutor Emerson Camargo, doutor César, e também outros ilustres membros da administração do Tribunal de Justiça, como o secretário Macoto, o diretor Nelson, o diretor Darwin, e todos que estão aqui presentes, também os convidados. Esse projeto Visita da Memória, ele é um projeto colaborativo, né, que nasceu a partir de iniciativas levadas a efeito pelo Conselho Nacional de Justiça nos últimos anos, né. Aqui eu lembro a instituição do Dia da Memória do Poder Judiciário, em 2020, pela Resolução 316, que criou o dia 10 de maio como Dia da Memória, depois a Resolução 324, também do CNJ, que determinou o estabelecimento de uma política de gestão documental e gestão de memória para todos os órgãos do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça tem feito a sua parte em todas as ações nesse sentido. E esse projeto, especificamente da Visita da Memória, ele congrega pela primeira vez vários setores, espaços de memória do Tribunal. Nós temos aqui, na visita que nós teremos, a participação do Museu do Tribunal de Justiça, a próprio setor de visitação do Palácio, o setor de arquivo e gestão documental e a biblioteca. Esses 4 setores também trabalhando em conjunto com a comunicação social do Tribunal de Justiça. Então, nós teremos essa primeira parte, a apresentação dessa visita, e depois nós prosseguiremos com a parte específica de Sorocaba, também com conteúdo produzido. E qual que é a importância desse encontro, né? Nós estamos falando da memória, justamente essa construção permanente e coletiva, né? Então vejam a importância que nós temos aqui. Ao mesmo tempo que nós apresentamos a sede do Tribunal de Justiça, em todo seu aspecto de memória e cultural, nós recebemos também da Rádio Convidada de Sorocaba informações importantes sobre a sua história e sobre seus bens culturais. Então esse intercâmbio, né, entre a sede e as comarcas é importante para que nós nos fortaleçamos e como instituição, né, como Tribunal de Justiça, né, dando a cada um de nós, magistrados e servidores, esse sentido, né, de pertencimento à instituição. Isso que está a beleza desse projeto, nesse intercâmbio. Nós fizemos já um cronograma, cada visita que se realizará no final, na última sexta-feira útil do mês, terá uma rádio convidada. Nós estamos começando em ordem decrescente pela 10ª Rádio, Sorocaba, depois em novembro teremos São José dos Campos e assim sucessivamente. Na primeira etapa, nós estamos priorizando a própria sede da rádio, né? Aqui no caso Sorocaba, mas eu já adianto, né, que esse projeto é permanente. Em 2023, né, tudo permitindo, nós teremos já um cronograma também organizado, voltaremos à 10ª Rádio, e desta feita, aqui eu já deixo o convite ao desembargador Antônio Rigolin, o grande destaque será não mais Sorocaba, mas Itu, a 20ª Circunscrição Judiciária, e assim nós vamos homenageando todas as rádios, mas em cada vez uma circunscrição judiciária específica. Então, sejam todos bem-vindos. Para fazer uma saudação, aqui eu tenho a honra de passar então a palavra à excelentíssima desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, que é coordenadora da 19ª Circunscrição Judiciária Sorocaba. Então, com a palavra a desembargadora Rachid. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Alexandre. Eu quero cumprimentar a todos, dizer da minha felicidade de poder participar desse evento tão importante,
culturalmente, historicamente. Quero cumprimentar a cúpula do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa de Vossa Excelência, que aqui os representa, tanto o presidente Geraldo Pinheiro Franco, como o vice-presidente, desembargador Luiz Soares de Mello. Quero cumprimentar também minha queridíssima amiga, desembargadora Luciana Bresciani, que nós temos feito muitos projetos em parceria, inclusive dividimos agora a presidência da banca do concurso da magistratura, pessoa que eu tenho a maior estima, e dizer da beleza desse projeto. Eu acho que esse projeto que tem sido desenvolvido pelo Tribunal de Justiça não é agora, mesmo desenvolvendo o museu e agora chegando ao interior para mostrar essa riqueza cultural e histórica de uma importância enorme, porque nós temos o maior tribunal da América Latina. E com isso não diz respeito somente ao número de feitos, diz respeito a uma estrutura imensa, a tantas coisas que nós temos para contar e guardar para os nossos colegas e as famílias que virão posteriormente. Eu acho que essa memória precisa ser muito bem preservada. Eu fico muito feliz aqui em rever tantos amigos e desembargadores mais renomados, doutor Rigolin, doutor Metrovici, enfim, desculpem se eu não estou mencionando todos, mas eu só vejo algumas janelinhas e vejo juízes queridíssimos aqui da região, não só de Sorocaba, doutor Hugo Maranzano, que dirige a 10ª RAGE, e eu espero, tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa culturalmente. Eu não vou falar mais, porque eu sei que nós iremos ter brilhantes exposições e eu não quero ocupar um tempo tão precioso dos senhores com a minha fala. E coloco sempre à disposição o que precisarem. Eu estou na circunscrição e faço questão de recebê-los, viu, doutor Rigolin? E a gente poder trocar mais coisas. Nós passamos um período, e ainda estamos passando um período de pandemia, mas espero que agora as coisas se normalizando, que a gente possa fazer talvez alguma coisa em conjunto, que isso seria muito importante pelas proximidades das nossas cidades, né? Que eu passei tanto tempo da minha infância aí na nossa querida Itu e região. Eu acho que isso também é para os demais colegas. A gente precisa se unir para fazer melhor. Então, meu grande abraço a todos e espero que tenham uma manhã muito proveitosa. E desde já parabenizando o Dr. Carlos Alexandre, Dr. Hugo Maranzano e todos os demais que participaram desse projeto que será apresentado agora. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargadora Rachid. Aqui eu relembro que a desembargadora Luciana Bresciani está nesse momento presidindo uma mesa na Escola Paulista da Magistratura, mas estará conosco aqui para o encerramento da visita. Tanto ela quanto o desembargador vice-presidente deixaram grandes saudações à desembargadora Rachid pela amizade, pela competência, pelo todo carinho que nutrem pela desembargadora. Muito obrigado. Então, nós daremos início à visita propriamente dita. Nós teremos agora a apresentação, então, do vídeo produzido pela Comunicação Social, em que nós mostraremos um pouco da história do Tribunal de Justiça e dos seus setores que estão envolvidos, né, que têm seus bens culturais, aqui lembrando que nós estamos cuidando do museu, do arquivo e da biblioteca. Então, eu pediria a todos, nesse momento, que deixassem o vídeo e o áudio desligados para que haja uma melhor qualidade na transmissão do vídeo. Muito obrigado. Nós já retornamos, então.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Aqui aproveito, então, para também registrar a presença do excelentíssimo desembargador Roque Mesquita. Ele está com um problema de vídeo, acho que não vai poder aparecer, mas está aqui conosco, e ele fez um dos vídeos, né, sobre a rádio de Sorocaba, que será anunciado logo a seguir. E também deixo registrado, então, aqui, novamente, o agradecimento a todas as equipes que trabalharam, o Museu do Tribunal de Justiça, na pessoa do seu coordenador, Bruno Bettini de Almeida, o setor de visitação do Palácio, a pessoa da supervisora Soraya Trentin, a coordenadoria de gestão documental e arquivos, a pessoa Meire Garcia, também está aqui com seus superiores sorocabanos, Makoto e Nelson, e também a biblioteca, na pessoa da diretora Luciana Vassalo Garcia, sem falar, claro, na comunicação social, né, a diretora Rosângela Sanches, também a Carla Dassi. Então, para prosseguimento, agora que nós expusemos, né, a parte da sede do Tribunal de Justiça, estamos curiosos para ver e conhecer o que Sorocaba preparou para nós. E para isso eu tenho a honra, então, de passar a palavra ao meu colega, o doutor Hugo Leandro Maranzano, que falará um pouco e anunciará brevemente os vídeos que foram produzidos pela RAGE. Então, está com a palavra, caro Maranzano. Bom dia a todos, é uma honra muito grande estar aqui nesse evento organizado pelo nosso colega e pela desembargadora. Quero cumprimentar inicialmente a doutora Maria de Lourdes Rachid, doutor Roque Mesquita, desembargador Rigolin. É uma honra muito grande contar com a presença de todos, a doutora Maria de Lourdes, que é a nossa coordenadora, o doutor Roque, que foi nosso coordenador aqui, e o doutor Rigolin, que também é muito querido aqui pela nossa região, é o coordenador de Itu. Quero cumprimentar o doutor Carlos Alexandre Betcher, em nome dele, cumprimentar a desembargadora responsável por todo esse evento. Quero cumprimentar também a doutora Carla Catuzzo, a doutora Adriana Furukawa, juíza, a doutora Carla, juíza Imairim, a doutora Adriana, juíza da Sexta Vara Civil, em nome de quem cumprimento todos os demais juízes, vários colegas aqui presentes. Quero cumprimentar o doutor Carlos, o caro funcionário, hoje responsável por todas as regiões administrativas do Estado, Carlos Darwin, e José Ricardo, coordenador da 10ª Região Administrativa, em nome de quem cumprimento todos os demais funcionários aqui. É uma grande honra ter o Makoto, o Nelson e vários outros funcionários aqui da nossa comarca e de toda a nossa região. Foi uma alegria muito grande ter assistido esse vídeo, parabenizar toda a organização, Dr. Betcher, o Bruno, todos os demais responsáveis por esse vídeo que fala da memória, fala da história do nosso Tribunal de Justiça. São 320 comarcas, o gigantismo no nosso tribunal é algo absolutamente inegável. E como foi mencionado na apresentação, o Tribunal de Justiça dividido em 10 regiões administrativas. Sorocaba é a 10ª região administrativa judiciária, sede em Sorocaba, que é a sede da 19ª circunscrição, mas, além disso, nós temos também as demais circunscrições, que integram a comarca de Sorocaba, porque além a 10ª região administrativa, além da 19ª, a região de Itu, a 20ª, 22ª, Itapetininga, a 49ª, Itapeva. Portanto, a 10ª região é integrada por 4 circunscrições. Nós temos 27 comarcas que pertencem à 10ª região administrativa. Eu acho que esses são apenas alguns dados, que eu apresento a nós aqui, juízes, juízes da região, funcionários, colegas do Tribunal de São Paulo, para demonstrar o tamanho, a expressão da nossa cidade e, sobretudo, aqui da nossa região. A ideia nossa, a ideia do nosso colega Betcher e da desembargadora Bressani foi exatamente dividir esse projeto por regiões. Então, nós somos 27 comarcas, 35 cidades, 2.600.000 habitantes,
são 55 prédios, né? São 55 prédios. Temos 88 magistrados atuando na 10ª região administrativa e praticamente 2.000 funcionários, né? Um número muito expressivo, 1.981 funcionários. E temos um número gigantesco, que é 1.171.889 processos, né? Então, tal como todas as demais regiões do Tribunal de Justiça e todas as demais 325 comarcas, os números são muito expressivos, de modo que é sempre importante a gente ressaltar o gigantismo do nosso tribunal, a força de trabalho, a dedicação dos juízes e dos nossos funcionários, dos nossos dedicadíssimos funcionários, servidores do Poder Judiciário, né? Para aqueles que não conhecem muito Sorocaba, Sorocaba ela foi fundada em 1654 por um bandeirantes, Baltazar Fernandes. Esse foi o primeiro ciclo histórico, econômico de Sorocaba, foi o dos bandeirantes, né? Um outro ciclo histórico muito importante de Sorocaba foi na época de 1852, foram as primeiras fábricas, né? E daí o nome, que Sorocaba é conhecida em muitos locais do estado, até do Brasil, de Manchester paulista, né? Por conta aí das indústrias, né? Têxteis que vieram para Sorocaba, fabris que vieram para Sorocaba e acabaram levando Sorocaba a ter essa expressão estadual e nacional. Sorocaba hoje tem muitas indústrias, é uma cidade pujante, com 700.000 habitantes, né? Um parque industrial muito amplo, né? Até o Darwin faz gentileza aí de disponibilizar essa foto muito bonita, aí, a Manchester Paulista, né? Sorocaba, Manchester Paulista. Então, uma cidade fundada em 1654, de fato, tem uma história muito expressiva. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial às duas pessoas que irão apresentar o vídeo que nesse momento, né, que gentilmente atenderam aí o nosso convite. Primeiro, um ex-funcionário do Tribunal de Justiça, hoje historiador e professor, Carlos Cavalheiro, né, que vai contar alguns aspectos pitorescos de um personagem histórico da nossa cidade, João de Camargo, e um agradecimento muito especial ao nosso querido e estimado desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, que está se aproximando aí da aposentadoria compulsória, né? Uma figura ímpar aí no nosso Tribunal de Justiça, uma figura muito importante para todos nós. Temos a satisfação de ter a participação e a presença dele também nesse evento. E ele falará um pouco do Pisa e Almeida, que é o nome do prédio do Fórum de Sorocaba, é o patrono do Fórum de Sorocaba, é o nome que muitos que passaram ou estão em Sorocaba, servidores e juízes, muitas vezes nós não lembramos da história desse personagem. Então, agradeço muito essa oportunidade, mais uma vez, ao colega Carlos Alexandre Betcher, a desembargadora Bressani, né? A cúpula do Tribunal de Justiça, pela gentileza, pela fidalguia de ter escolhido aí Sorocaba para estrear esse projeto, que já nasce vitorioso, que irá viajará, digamos assim, ainda que de forma virtual, para todo o estado de São Paulo, né? Será uma riqueza muito grande conhecer a história do interior de São Paulo, tal como nós conhecemos a história da capital há pouco, né? Muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, meu caro colega, doutor Maranzano. Na verdade, o agradecimento é nosso, né? Eu gostaria de deixar registrado aqui que desde o início, desde o primeiro contato, tanto o doutor Maranzano quanto a desembargadora Rachid sempre se mostraram muito solícitos, interessados nesse projeto, e nós ficamos realmente extremamente contentes e satisfeitos, né, por começarmos, né, como eu disse, ordem decrescente,
da 10ª região administrativa, mas com uma região bem engajada e interessada nesse projeto, e a importância disso, né? Nós estamos tratando aqui de cidades históricas, né? O doutor Maranzano lembrou um pouco da história de Sorocaba. Aqui eu queria registrar que, né, o Código Criminal de 1832, né, quando dividiu a comarca de São Paulo em 6 comarcas, ele criou a 4ª comarca, né, que era a comarca com sede em Itu, da qual faziam parte Sorocaba, Porto Feliz, Itapetininga, Itapeva, todas essas cidades que hoje justamente compõem a 10ª RAGE. Então o agradecimento é nosso por essa participação, também, como bem lembrou a desembargadora Rachid, precisamos deixar também o registro aqui do agradecimento ao desembargador Piero Franco, presidente do tribunal, né, que prontamente acolheu a proposta, né, dessa visita telepresencial, propiciando toda essa união desses setores administrativos do tribunal nessa apresentação. Então, nosso muito obrigado. Então, agora nós passaremos a ver os 2 vídeos produzidos gentilmente pela rádio. Começaremos o primeiro com o vídeo do desembargador Roque Mesquita. Como eu disse, ele está presente aqui, ele conseguiu, mas com problemas no vídeo, e depois do historiador e professor Carlos Cavalheiro, contando respectivamente sobre a história do ministro Pizzi Almeida, que é o patrono de Sorocaba, e também do personagem Camargo, importante para a questão da história dos escravizados, uma importante figura lá de Sorocaba. Então, Bruno, por favor, pode colocar o vídeo, estamos todos curiosos para conhecer esses aspectos que Sorocaba nos traz. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes deste evento e dizer a minha satisfação de estar aqui, embora não presencialmente, mas usando os recursos do vídeo, para fazer uma saudação em homenagem a todos os presentes e mostrar a minha satisfação de ter sido convidado para participar da abertura desse projeto que é extremamente importante para preservar a memória do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um projeto que foi inspirado no Dia da Memória, que aconteceu no dia 10 de maio de 1808, com a criação da Casa de Suplicação do Brasil, e a partir daí o Tribunal de Justiça passou a estabelecer um projeto de visitas virtuais ao próprio prédio do tribunal, ao museu, à biblioteca, a verdadeira gestão documental e de arquivo. E isso fez com que muitas pessoas tomassem conhecimento de toda essa visão histórica do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu, como um apaixonado de história, formado pela Faculdade de Filosofia de Sorocaba, em 1970, fiquei muito orgulhoso de saber desse projeto. De modo que, lamentando não poder estar presente fisicamente, eu gostaria, antes de mais nada, de fazer um agradecimento muito especial ao meu amigo, Dr. Hugo Maranzano, que é o diretor da 10ª RAGE, que gentilmente lembrou do meu nome. E aí agradeço também a desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, também uma grande amiga, e aproveito para cumprimentar Sua Excelência pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como coordenadora do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quero cumprimentar também ao ilustre magistrado, Dr. Carlos Alexandre Botcher, que também coordena o projeto Memória do Tribunal. Não podia deixar também de agradecer de um modo muito especial ao professor e meu grande amigo de muitas décadas, meu colega de Faculdade de História, de Sorocaba, o eminente professor Adilson César, que é o presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, ao qual tenho a grande honra de ser um dos associados,
pela inestimável ajuda na pesquisa de informações sobre o ministro Pisa e Almeida. Esse projeto é um projeto que vai agora se estender pelo interior do estado de São Paulo, abrangendo as 10 regiões administrativas, e com muito orgulho para mim, esse projeto começa pela 10ª região, com sede em Sorocaba, minha terra natal. Daí porque estou até emocionado, né, de participar deste evento, e quero finalmente cumprimentar todos os demais magistrados, que são os coordenadores das regiões, das circunscrições que compõem a 10ª região administrativa. Enfim, dar o meu grande abraço a todos e agradecer essa oportunidade de lembrar desse vulto tão importante para a história do Poder Judiciário de Sorocaba, que foi o ministro Pisa e Almeida. A imagem de fundo que todos estão vendo é o chamado Fórum Velho de Sorocaba. E eu pedi gentilmente ao Bruno Bettini de Almeida, que cuida da parte técnica desta gravação, deste vídeo, que procurasse nos arquivos do tribunal esse prédio, porque para mim, e também para a história de Sorocaba, ele é muito significativo. E entendo que é uma honra para Sorocaba ter o nome do ministro Pisa e Almeida ao seu fórum. E, considerando que nem todos conhecem algumas informações a seu respeito, eu posso dizer que o seu nome completo era Joaquim de Toledo Pisa e Almeida. Era filho de José Toledo de Pisa e Almeida e de Dona Maria Leite de Carvalho. Foi nascido em 19 de outubro de 1842, em Capivari, província de São Paulo, naquela época. Ele completou os estudos preparatórios na capital da província de São Paulo, ingressando na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, concluindo o curso de Ciências Jurídicas e Sociais, recebendo o grau de bacharel em 28 de novembro de 1866. Em 21 de julho de 1866, contraiu casamento com sua prima, Dona Maria Teresa, e depois, ficando viúvo, casou-se com Dona Cristina Leite Pisa e Almeida, natural de Santos. E, conforme o decreto de 24 de maio de 1867, foi nomeado promotor público na cidade de Taubaté, tomando posse em 14 de junho daquele ano, e por motivos políticos acabou pedindo demissão um ano depois. Daí partiu para a advocacia, até 21 de maio de 1874, data na qual foi nomeado, por decreto imperial, juiz municipal de Sorocaba, tomando posse nesse cargo em 21 de junho de 1875. Aí, em 20 de novembro de 1875, passou a exercer o cargo de juiz substituto na capital da província de São Paulo, onde esteve até ser promovido em decreto de 9 de fevereiro de 1878 para o cargo de juiz de direito de São Mateus, da província do Espírito Santo, que exerceu por pouco tempo, regressando logo à província de São Paulo para assumir o cargo de chefe de polícia, para o qual foi nomeado em 1º de março de 1878. Aí acabou sendo transferido pelo governo imperial para exercer o cargo de juiz na comarca de Piracicaba, conforme o decreto de 30 de abril de 1879. Um aspecto muito curioso da sua personalidade, que eu não posso deixar de destacar, é que ele mantinha um perfil abolicionista. E em 1880, ele libertou todos os seus escravos. E em todos, esse é o ponto interessante, em todos os inventários que ele atuava como juiz,
ele libertava os escravos que entraram no Brasil depois de 7 de novembro de 1831, que é a data em que passou a vigorar a chamada Lei Feijó, que foi a primeira lei a proibir a importação de escravos do Brasil, além de declarar livres todos os escravos trazidos para cá a partir daquela data, exceto aqueles que estavam matriculados no serviço de embarcações pertencentes a país onde a escravidão era permitida e os que fugirem do território brasileiro ou embarcação estrangeira. Pelo decreto de 28 de julho de 1883, ele foi removido para a comarca de Sorocaba, onde já tinha servido como juiz municipal em 1874. Criou um grande vínculo com a nossa cidade. E aí veio a proclamação da República, o Supremo Tribunal de Justiça dos tempos do Império, criado pela Constituição de 1824, em seu artigo 163, ele foi renomeado como Supremo Tribunal Federal, conforme a Constituição Provisória, publicada com o decreto número 510, de 22 de junho de 1890. E então foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal dessa corte pelo Marechal Deodoro da Fonseca, pelo decreto de 12 de novembro de 1890, tomando posse do cargo em 1º de abril de 1891. Esse fato chamou a atenção de todos aqueles ligados ao Poder Judiciário, porque um juiz de Sorocaba saiu de Sorocaba para ser ministro do Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro. E mais ainda, na sessão de 17 de agosto de 1906, ele foi eleito presidente daquela corte, sendo o seu 3º presidente, cargo que exerceu até 22 de abril de 1908, que é a data na qual faleceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi sepultado no cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro, e após a sua morte, a família doou à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal uma coleção de obras jurídicas constituída por cerca de 400 volumes. Em breves palavras, eram essas as informações que eu entendi relevantes para poder passar a todos os senhores e senhoras, e espero que com isso tenha contribuído para trazer o conhecimento de por que o Forte de Sorocaba tem o nome de ministro Pisa e Almeida. Muito obrigado. Bom, eu me chamo Carlos Carvalho Cavalheiro, eu sou historiador, professor de História na Rede Pública Municipal de Porto Feliz. Trabalhei durante 18 anos no Tribunal de Justiça, no Fórum de Sorocaba, eu resido em Sorocaba, mas muito antes de eu fazer a faculdade de História, eu já me interessava pela história nossa aqui de Sorocaba e da região, porque é uma história, inclusive, interligada, né? Ela não é dissociada das outras cidades que compõem a nossa região. Inclusive, até pelo fato de que muitas dessas cidades, elas surgiram em decorrência da própria desmembramento de Sorocaba. Já produzi vários estudos sobre a escravidão aqui em Sorocaba, estudos sobre os operários, realizei biografias também, e uma delas que eu realizei o ano passado, que eu publiquei, foi exatamente o livro do João de Camargo, né? João de Camargo, O Homem da Água Vermelha, que traz uma visão mais focada no homem, né, no sujeito histórico João de Camargo. Procurei trazer aspectos mais do sujeito histórico, de alguém que constituiu uma territorialidade negra num determinado espaço físico aqui de Sorocaba. O João de Camargo tem uma importância muito grande pelo fato dele ser negro, analfabeto, ex-escravizado, né, mas ter tido uma visão
eu diria até que muito avançada para a época dele, no sentido de perceber a necessidade de se criar não só um território onde as manifestações de cultura africana e afro-brasileira, incluindo aí até a questão religiosa, pudessem ter essa liberdade de ação numa cidade em que existia o cerceamento dessas manifestações, inclusive por legislação municipal e também pelo próprio Código Penal, que da época do começo da República perseguia as manifestações culturais de origem africana, mas também por permitir, nesse próprio bairro, a ascensão social do negro. Você imagina, por exemplo, que ele gastou fortuna, né, para constituir uma banda de música, né? E até então eu nunca tinha entendido muito bem isso, porque todos os relatos apontavam que essa banda não era usada dentro dos cultos, né? Não fazia parte, não tinha uma função específica dentro do culto religioso de João de Camargo. Então, por que essa preocupação em ter uma banda de música e mais ainda com 3 uniformes, né? Um de gala e outros 2 para outros tipos de evento, uma coisa assim, um gasto absurdo tal. Estudando mais a fundo, a gente percebe que João de Camargo conseguiu dar não somente emprego para muita gente, né, pobre e especialmente negra, nessa banda, como também, né, ele deu dignidade. Pessoas que não tinham oportunidade de emprego acabam tendo, né, no caso da banda aí, oportunidade de ganhar a sua vida com dignidade. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi o empenho que ele fez, ele sendo analfabeto, pobre, ex-escravo e tudo mais, de construir com recursos próprios uma escola que ele entregou para a municipalidade não aceitou, não quis, falou, não há interesse da municipalidade, e aí ele assume os encargos de manter professor dentro dessa escola. Outra coisa também que isso está sendo reapropriado, digamos assim, neste momento, é o símbolo que ele criou no combate ao racismo, de provar, né, de trazer essa referência de que um homem negro, né, tinha condições intelectuais, inclusive, né, para construir tudo aquilo que ele construiu. Então, o João de Camargo, ele é uma figura que ela é vista hoje como um símbolo dessa luta contra o racismo também, né? Tanto que do dia 20 de novembro, todo dia 20 de novembro, você tem ali o Dia da Consciência Negra e é comemorado na igreja do João de Camargo. Um grande processo que teve contra ele foi em 1913, por curandeirismo. E aí a gente precisa entender algumas questões aí, né, que estão implicadas nesse processo, né. A começar, isso eu fiz um levantamento no meu livro, inclusive, eu conto isso, a começar de que a República tinha, nesse momento, no início da República, tinha um receio muito grande de movimentos religiosos, por conta de Canudos, que já tinha acontecido em 1897, né, com Antônio Conselheiro, por conta, inclusive, da Guerra do Contestado, né, que fazia poucos anos antes de João de Camargo começar a ser essa expressão fora da cidade, né, ele alcançou lugares assim, até fora do Brasil, né, a fama dele chegou até fora do Brasil. E é interessante porque o promotor público da época o denuncia por curandeirismo, né, é interessante isso. Mas, na narrativa do promotor público, fica explícito essa questão da ordem social, do temor pela ordem social, que ele fala da perturbação, do ajuntamento de pessoas,
pessoas pobres, pessoas negras, e que esse ajuntamento causava a perturbação da ordem, coisas nesse sentido. Então, assim, o foco seria, né, da denúncia, o curandeirismo, né? Mas o que estava implícito ali é exatamente uma luta, né, de valores, inclusive, de visão de mundo muito forte, né, um embate, inclusive, entre uma cidade aburguesada, né, que era chamada de Manchester paulista e tudo mais, industrial e etc., e a sobrevivência de outros valores, né, os valores ligados a essa cultura de matriz africana e afrodescendente, da cultura caipira também, que estava muito presente em todo esse contexto, né. João de Camargo, ele é processado, né, ele é instado a derrubar a sua igreja. O delegado dá para ele o ultimato, ó, você vai ter que derrubar essa igreja, né, e a gente vê essa gana de apagar mesmo tudo aquilo que estava sendo construído, né, mas ele recebe, não se sabe por quê, até hoje é um mistério, mas ele recebe a assistência de um advogado muito bom, que era de Piedade, mas morava em São Paulo, né, havia se formado em São Paulo, é um advogado excelente chamado Juvenal Parada. O Juvenal Parada entra no processo, consegue uma primeira absolvição do João de Camargo, o promotor recorre, e aí o caso vai para a júri. Então, você veja só que interessante, né? O processo dele, do João de Camargo, interessa em aspectos muito amplos. Ele interessa em aspectos antropológicos, sociológicos, históricos, mas também na questão da história da justiça, né? Em questões ligadas até à evolução do pensamento jurídico no Brasil. E aí talvez aí tenha sido até a atuação mais brilhante do advogado, né? Porque aí tem a questão do convencimento, né? Da argumentação e tudo mais. E ele consegue, de uma certa forma, argumentar e mostrar para os jurados de que João de Camargo estava sendo acusado de algo que, de fato, ele não fez. Então, João de Camargo foi absolvido. E para evitar novas condenações, ele foi orientado a registrar a igreja dele como uma sociedade espírita. Bom, dizendo disso, nós temos que entender também que a importância dessa região, ela traz também questões ligadas até à formação, por exemplo, das comarcas, né, das regiões administrativas, dessa questão, inclusive, né, que passa pela questão religiosa, que é as dioceses, a formação de dioceses. Então, tudo isso vai transformar essa nossa região em algo bastante importante para o estado de São Paulo e, consequentemente, para o Brasil, sem dúvida alguma. Excelentes as apresentações dos vídeos produzidos, né, por Sorocaba, né, com apoio também aqui do museu, do Bruno. Parabéns, nossos parabéns aqui a Sorocaba para a exposição. Eu gostaria de registrar, em primeiro lugar, os cumprimentos do desembargador Roque Mesquita, também a desembargadora Maria de Lourdes Sati de Vaz de Almeida, ele se excusando que quando houve a gravação do vídeo não houve uma falha de comunicação, mas ele me chamou aqui pelo telefone e pediu que eu fizesse expressamente esse cumprimento. E aqui eu anuncio, já está conosco a desembargadora Luciana Almeida Prado Brechani, coordenadora do museu, a quem eu passo a condução dos trabalhos a partir de agora. Bem-vinda, desembargadora. Muito obrigada, Betcher, sempre conosco em todos os eventos da memória do Tribunal de Justiça, que me deu bastante tranquilidade de estar no outro evento da Escola Paulista da Magistratura, em um encerramento de um ciclo de exposições e debates a respeito
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e seus reflexos no direito público, né, que, inclusive, para os interessados, estará disponível no sítio eletrônico da escola. Mas eu não poderia deixar de comparecer a esse encontro tão importante, o nosso primeiro encontro com as RAGES a respeito da memória e partilhando da memória. Eu fiquei extremamente emocionada assistindo antes aos vídeos que foram produzidos especialmente para esse evento. E agradeço aos expositores e a cada um dos envolvidos. Agradeço também, em especial, ao Dr. Hugo Leandro Maranzano, coordenador da RAGE, pela receptividade, pelo carinho com que participou de todo esse processo. E a minha querida amiga, desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, e meu querido amigo, desembargador Antônio Rigolin, que representam o tribunal nessa interação, nessa aproximação com cada uma das RAGES, nesse compartilhamento da nossa história. Eu fiquei também muito feliz, essas visitas sempre trazem isso, trazem esse retorno, com a manifestação da nossa colega Daiane Ronzani. Eu pediria a Vênia, Daiane, para ler sua mensagem, que foi exposta coletivamente, mas que pode não ter sido lida para todos. É uma honra participar desse evento. Sou recém-ingressada na carreira e conhecer um pouco da história, em especial da região que escolhi, com tanto carinho, traz uma sensação muito agradável de pertencimento. Obrigada a todos os envolvidos. Obrigada a você, Daiane. Obrigada a cada um que se compromete com o nosso tribunal e com a preservação e divulgação da nossa história. Colocaram muito bem, os expositores, a história da região, a história tão rica da região, além dos compartilhamentos que foram feitos também no nosso chat. Estou extremamente feliz, gostaria que esse vínculo permaneça, não é? Então, qualquer tipo de ação local que pretendam fazer, o setor de memória do tribunal e o nosso museu, não é? Estamos todos abertos para construirmos juntos essa preservação e divulgação da memória do nosso tribunal. Gostaria de passar a palavra agora ao desembargador Antônio Rigolin. Desembargadora Luciana, desembargadora Maria de Lourdes, queridas amigas, desembargador Roque Mesquita, queridíssimo amigo de longos anos, Dr. Carlos Alexandre, Dr. Hugo, saudações a todos. Eu sinto assim uma emoção muito grande de poder fazer esse contato, de ver esses minutos maravilhosos. É uma grande emoção, sem dúvida, porque eu me sinto parte dessa história, sinto orgulho de fazer parte dessa história. Tenho minha ligação com o Poder Judiciário de mais de 50 anos, 42 anos de exercício da magistratura, mas desde adolescente eu já fazia parte da estrutura judiciária. Isso é muito gratificante ver, saudade de pessoas cujos nomes estavam escritos em diversas placas
saudade de cada lugar, né, por onde passei, e que hoje, distante, né, já não dá mais para ter essa proximidade, né, pelas condições sanitárias do momento, mas toca profundamente o coração. Eu parabenizo essa iniciativa. Acredito que isto vai motivar ainda mais a todos a ter orgulho, a ter cada vez mais essa garra pelo trabalho, por tudo que o judiciário representa, e todos se sentem integrantes dessa história. Cada um mais ou menos, né, de acordo com o tempo, mas todos já fazem parte dessa história. Eu agradeço imensamente, cumprimento, expresso a minha grande satisfação, minha honra, minha emoção de poder viver este momento presente. Obrigado. Muito obrigada, Rigolin. Emocionada em ouvi-lo. Muita satisfação. Integramos o Conselho da Escola juntos. Desembargador Antônio Rigolin, grande magistrado, um grande professor, né? Integrou também a comissão de concurso, que hoje eu tenho a honra de participar juntamente com a desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, a quem passo novamente a palavra agora ao final. Desculpem, acho que as minhas palavras, como foram ditas aqui, foi muito emocionante. Eu acho que, especialmente para quem nasceu em Sorocaba, como eu, como Roque Mesquita, acho que o Hugo também nasceu em Sorocaba, tem um valor muito especial. A gente vê a origem da cidade da gente, né? Poder trabalhar com isso e passa um filme da nossa luta, tempo da faculdade, o início de carreira, isso tudo é muito gratificante, desembargadora Luciana. E eu havia dito no início da exposição da importância desse trabalho, que é maravilhosamente administrado por Vossa Excelência, antes mesmo desse trabalho com as RAGES, mas divulgando a memória do tribunal, divulgando agora a parte do interior, porque o nosso tribunal é um dos maiores, é o maior da América Latina. Eu acho que é importantíssimo que isso fique guardado, que fique documentado, porque é um trabalho muito rico, tanto historicamente como culturalmente. Nós temos coisas preciosas que não podem ser esquecidas, né? E essa ligação com todo o interior do estado de São Paulo é de uma beleza imensa, porque cada região tem as suas peculiaridades. E acho que é uma coisa que nos comove muito, é uma riqueza cultural que tem que ser preservada. E hoje foi um banho de cultura, um banho de lembranças, e os 2 vídeos que foram passados foram extraordinários, foram novidades para mim, que sou sorocabana, e, enfim, eu acho que eu tenho que cumprimentar todos, especialmente na pessoa de Vossa Excelência, da presidência do Tribunal de Justiça, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, vice-presidente, desembargador Luiz Soares de Mello, por essa iniciativa. E parabenizar mais uma vez. Eu sempre brinco que eu não sei como é que Vossa Excelência consegue dar conta de tantas atribuições e sempre faz tudo de uma forma tão impecável, ainda com algo especial, e enfim. Mas eu quero deixar aqui o meu grande abraço. Eu estou vendo grandes amigos aqui na tela, juízes da região de Sorocaba, juízes de Itu, enfim. E deixar também essa ideia da gente poder trabalhar de forma em união, né? Já falei para o doutor Rigolin para a gente poder fazer algum trabalho em conjunto com as circunscrições e convidar Vossa Excelência para conhecer a região, que eu acho que você vai adorar. E é isso.
os meus agradecimentos. Eu acho que só faltou um membro do Poder Judiciário que eu não vi aqui e faz falta, que é o Pedro Furukawa. Eu vejo toda a família Furukawa, mas eu não vi o doutor Pedro Furukawa, que é o filho do doutor Hélio Furukawa e da doutora Adriana Furukawa. É o único que não veio, mas ele tem 5 anos, está perdoado. 5 ou 7 anos, está perdoado. Então, meu grande abraço a todos. Eu desculpe o formalismo, mas é que são pessoas que são mais que queridas. Muito obrigada. Muito obrigada, caríssima Maria de Lourdes, muito obrigada por toda a participação, presença tão importante conosco aqui. E essa fala sempre emotiva em relação a Sorocaba, e com todo motivo, né? E destacando hoje aqui a história tão rica da região. Eu só peço uma coisa. Sim. Eu só pediria uma coisa. O doutor Roque Mesquita fez menção, e eu não fiz menção a ele. O doutor Roque é um queridíssimo, um desembargador muito culto, e eu acho que isso vem de berço, desde os tempos da dona Maria do Rosário, que deu aula com a minha mãe. Então, é um desembargador preparado, é um querido, é uma pena que vá se aposentar ainda tão cedo, que essa compulsória, eu acho que não está certo com essa idade, porque ele está em todo vapor, está trabalhando arduamente. Então, eu quero deixar meu grande abraço também a ele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu aproveito para fazê-lo expressamente. Fiquei extremamente emocionada com o vídeo do nosso caríssimo amigo Roque Mesquita, não é? Eu já conhecia esse lado histórico dele, né? Ligado à história, o conhecimento acadêmico e o apreço eterno. Escreveu já nos tempos apamares um livro a respeito da história da nossa associação, ligada à história do nosso tribunal, e é uma pessoa também extremamente preocupada com essa noção de pertencimento que todos temos, não é? Eu também, como referido pelo desembargador Rigolin, eu também tenho uma história ligada ao tribunal. Nos tempos de bancos acadêmicos, eu fui escrevente, ainda mais 6 meses após a formatura. Então, desde quando escrevente, depois como magistrada, da mesma forma, esse apreço pelo tribunal, pela história do nosso tribunal, e a intenção de sempre nos mantermos unidos, preservar e divulgar a história, o que fazemos agora em conjunto, não é essa ação não é exclusivamente do museu, mas de toda a gestão de história e memória do Poder Judiciário, pelo que também agradeço a todas as equipes ligadas à memória, na pessoa do nosso vice-presidente e do juiz Alexandre Betcher, aqui presente. Gostaria agora de passar a palavra para a manifestação final ao nosso colega Hugo Maranzani. Muito obrigado, desembargadora Luciana Almeida Prado Cristiani. É uma honra a sua presença aqui conosco, e a todos os demais desembargadores, né, doutora Maria de Lourdes, doutor Rigolin, doutor Roque Mesquita. Muito obrigado. Quero agradecer, em nome de Sorocaba, de toda a região administrativa judiciária, aos ilustres desembargadores, a atenção do nosso colega Carlos Alexandre Betcher, né, que desde o início fez o contato aí comigo para viabilizar esse evento, a todos os juízes aqui presentes. De fato, né, a Daiane é a caçula, né, a nossa juíza substituta aqui da nossa comarca. É uma alegria muito grande que você esteja participando desse evento, né? Nós que já temos mais tempo aí de caminhada, mais tempo de jornada, né? E a todos os servidores, né? Sem os quais certamente nós não teríamos história, nós não teríamos memória, né? Então, o tribunal é uma grande escola e é uma grande família. Então,
todos nós, de uma forma ou de outra, servimos ao nosso tribunal e temos, além de ser a nossa atividade profissional, temos o nosso coração ligado ao tribunal, não é? Então, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado por terem honrado aqui a 10ª região administrativa, por ser a primeira, né? E foi uma honra. Estamos à disposição e aguardando a próxima visita a Itu, né? Como anunciou nosso colega Carlos Alexandre Betcher, que com certeza Itu tem uma história também muito rica e muito bonita para ser contada. Muito obrigado. Muito obrigada, caríssimo colega Hugo Maranzano. Faço o destaque e o agradecimento expresso também pelo vídeo gravado pelo professor Carlos Carvalho Cavalheiro, igualmente emocionante, contando a belíssima história de João de Camargo, né? Agradeço particularmente a cada um dos servidores envolvidos nesse evento, envolvidos com a preservação da história e memória do Tribunal de Justiça, e vou pedir licença para fazê-lo na pessoa do Bruno Bettini, que é o coordenador do Museu do Tribunal de Justiça. Mas sempre destacando que todo o setor de memória do Tribunal de Justiça, toda a área de memória está envolvida nesse projeto, na visitação conjunta e em todo esse projeto. E agradecer também expressamente ao presidente do tribunal, ao vice, ao corregedor, ao Conselho Superior da Magistratura como um todo, pelo apoio inestimável a todas e a cada uma dessas ações. Encerrando, eu não poderia deixar de convidá-los também para os nossos próximos eventos, porque também é uma forma de conhecer a rica história das outras regiões. Devolvo a palavra ao Dr. Betcher para o encerramento final. Obrigado, desembargadora Luciana Almeida Prado Berchani. Eu deixo aqui, só gostaria de fazer uma observação em relação ao desembargador Roque Mesquita, como foi dito pela desembargadora Rachid. Ele vai se aposentar, mas eu já o convidei, já o extinguei a contribuir com a memória do tribunal, principalmente tentando fazer um resgate da história de Sorocaba, presença do tribunal em Sorocaba. Quem sabe isso seja um início até para a criação de um núcleo regional, né? Um museu do tribunal, não é, desembargadora, que tem feito suas sedes regionais. Quem sabe consigamos, com o apoio aqui do Dr. Maranzano, que coordena a RAGE, criar um núcleo museológico lá na sede da RAGE em Sorocaba para contar a história dessa toda a região. E para isso nós contaremos com a presença desse ilustre magistrado, desembargador Roque Mesquita, que também é historiador. Então já fica esse convite. E aqui, então, desembargador, que me dá a honra para encerrar, eu só posso reiterar meus efusivos agradecimentos, não só à desembargadora Luciana Almeida Prado Berchani, que sempre acreditou no projeto, encampou, levou isso. Agradecimento também extensivo ao desembargador Piero Franco, presidente do tribunal, por ter acolhido esse projeto. Isso também se estende a todo o Conselho Superior da Magistratura, né, em especial também ao desembargador Luiz Soares de Mello, vice-presidente, por presidir a Comissão de Memória. E também deixar meus agradecimentos aqui à desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, ao desembargador Antônio Rigolinho, o próprio desembargador Roque Mesquita, por essa presença que muito nos honrou, muito nos enriqueceu o evento de hoje. Também agradecimento ao Dr. Hugo Leandro Maranzano e a todos os colegas que eu tive o prazer de conhecer aqui hoje, né, que aderiram em peso, graças à motivação, à liderança do nosso colega Maranzano, que conseguiu estimulá-los a comparecer. Lembro aqui do Dr. Metrovici, Furukawa, Camila, a própria substituta da
Daiane Ronzani, que eu estou vendo aqui. Estou vendo agora também o próprio Alexandre D'Artagnan de Mello Guerra, que deixou um abraço, ele também muito participante lá na IPM, que eu tive o prazer de conviver alguns dias em Lisboa, no curso da Pamages. Enfim, a todos os colegas, e peço escusas, né, por não poder ter nomeado todos, mas é a primeira visita, na próxima nós trataremos de ter uma lista, né, até para a organização dos nomes, para tentarmos lembrar a todos. Mas muito obrigado, e com isso nós encerramos essa primeira gravação, né, inclusive da primeira visita telepresencial da memória, depois do lançamento oficial, que aconteceu no mês passado, mas com a presença da RAGE, presença honrosa da 10ª Região Administrativa Judiciária, Sorocaba. Então, muito obrigado a todos e um bom final de semana. A gente pode encerrar a gravação. Obrigado.